Você tem o costume de deixar tudo para depois? Se sente sobrecarregado de atividades porque não consegue se organizar e tudo se acumula? Fica nesse vídeo que hoje vamos falar sobre procrastinação. O que é a procrastinação e como ela acontece? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena Vicente, sou psicóloga clínica e hoje eu trouxe um vídeo sobre procrastinação. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou te pedir para você se inscrever nesse canal. Aqui falamos sobre muitos assuntos que vão te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Então vamos lá? Procrastinação é um tema que aparece frequentemente no Instagram. Cada vez que eu abro uma caixinha de perguntas, muitas pessoas vêm me perguntar sobre o que é procrastinação, como parar de procrastinar, porque a procrastinação realmente é um problema que atrapalha muito a vida das pessoas. Então, aparece frequentemente na minha caixinha de perguntas esse tema. Com isso, eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês a entenderem o que é procrastinação e por que a procrastinação aparece. A procrastinação é algo extremamente comum. Muitas pessoas acabam procrastinando em algum momento da sua vida. A questão é quando isso vira um hábito. Mesmo sendo um comportamento comum, que muitas pessoas em algum momento vão procrastinar, é importante a gente estar atento para que isso não vire um hábito. Caso contrário, isso pode desencadear diversos prejuízos. A palavra procrastinar significa deixar algo para depois ou para o outro dia. Procrastinar significa o ato de deixar para depois, de postergar uma atividade ou um compromisso. Então, a pessoa acaba escolhendo atividades que demandam menos energia, que isso vai proporcionar um pouquinho mais de prazer, do que realmente fazer aquela tarefa, fazer aquela atividade que a pessoa precisa se concentrar, precisa se dedicar um pouco mais. Porque isso, deixar para depois, vai trazer aí uma satisfação naquele momento. Procrastinar uma vez ou outra é extremamente natural. É natural que a gente às vezes deixe uma atividade para depois, a fim de prolongar aí uma folga, né? Para que a gente descanse um pouco mais, relaxe um pouco mais. O problema está quando isso se torna um hábito, quando isso faz parte da nossa rotina. Com o tempo, esse hábito ele vai deixando a nossa vida disfuncional, vai prejudicando a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, vai prejudicando os nossos relacionamentos, vai prejudicando a nossa saúde emocional como um todo. Deixar algo para depois, no sentido de ter um compromisso daqui uma semana. Por exemplo, na segunda-feira você precisa entregar um trabalho. Então, você tem uma semana para se preparar para apresentar esse trabalho, para entregar esse trabalho. Aí você resolve fazer na quarta-feira. Então você deixou aí 4 dias para conseguir se organizar para que na segunda esse trabalho esteja pronto e você consiga entregar. Isso poderia ser uma procrastinação de não fazer no dia que você recebeu esse trabalho, do dia que você recebeu esse compromisso, mas você vai se organizar e você decidiu aí que na quarta-feira é melhor do que fazer já no dia que isso foi te solicitado. Isso é uma situação. Agora, quando você deixa para fazer no dia que você precisa entregar o trabalho, então você teve todo esse tempo, você teve uma semana para se organizar, mas só na segunda-feira você vai acordar e vai pensar, eu tenho um trabalho para entregar. E você vai ficar ali muito ansioso, com muita adrenalina, tendo que entregar esse trabalho sob pressão. Isso é um comportamento que vai te trazer prejuízos a longo prazo. Por isso que isso não pode virar um hábito. Se sempre que você tiver um compromisso, você deixar para fazer no dia, você vai estar lidando aí com muitos sintomas de ansiedade, de adrenalina, de sobrecarga. Então você vai estar sempre conectado a esses compromissos sem conseguir elaborar, sem conseguir fazer, sem conseguir colocar em prática e entregar. Porque não tem uma organização prévia, você faz tudo na hora. E isso causa um desgaste muito grande. Então, algumas pessoas podem pensar que a procrastinação é preguiça. Mas, ao contrário do que essas pessoas pensam, a procrastinação pode ser de ordem psicológica ou fisiológica. Então, nesse sentido, dentre as causas da procrastinação, a gente tem os transtornos como depressão, como transtorno de ansiedade, que pode sim fazer com que a pessoa procrastine mais, porque ela está em um estado de humor muito complicado que não é favorável para que ela tenha foco, para que ela consiga desempenhar suas funções. Ou então, problemas relacionados com a autoestima, da pessoa se sentir incapaz, de não conseguir realmente confiar em si mesma a ponto de conseguir fazer o que precisa ser feito. E também questões emocionais mal elaboradas. Então, às vezes, a pessoa entende aí uma tarefa, essa tarefa vai trazer para ela alguns sentimentos que não foram muito bem elaborados por ela. Por exemplo, ela talvez já tenha apresentado um trabalho que ela foi muito criticada, que não foi muito bem,
e isso pode ficar aí no inconsciente dela agindo, prejudicando com que ela tenha aí esse impulso de fazer o que precisa ser feito. Então ela procrastina, ela deixa para depois para não ter que lidar, para não ter que sentir, por ter medo aí do que essa tarefa pode fazer ela sentir. A procrastinação tem relação direta com a saúde mental. Porque quando a pessoa procrastina alguma coisa, ela tem aí uma sensação de bem-estar, uma sensação de satisfação, só que essa sensação dura pouco. Em seguida, as demandas acumuladas já caem como um peso muito grande em cima dessa pessoa, e a pessoa aí se encontra com uma sensação de incapacidade, de não conseguir lidar com essa situação. E esse fato de não conseguir lidar com a situação gera aí na pessoa sentimentos de frustração, de que ela é incapaz, de que ela não vai conseguir, e tudo isso vai trazendo muitos sintomas de ansiedade. Quando chega essa demanda de procrastinação no meu consultório, eu busco fazer uma intervenção com as minhas pacientes no sentido de ajudá-las a entender o que elas estão procrastinando. Porque às vezes a gente procrastina, mas a gente não procrastina tudo. Então, uma atividade que a gente deixa para depois e que isso é recorrente, talvez em outras a pessoa consiga desenvolver sem nenhum problema. Ela consiga desenvolver de uma forma muito fluida. Essa pessoa é muito produtiva em outras áreas da sua vida, mas quando chega naquela atividade específica, ela procrastina, ela deixa até a última hora. Então, com isso, é possível entender que não é tudo que a pessoa procrastina. Existem situações, existem tarefas, atividades específicas que ela deixa para depois. E é aí que a gente começa a explorar para entender o porquê de deixar tarefas específicas para depois. Aí a gente consegue encontrar a explicação disso e a pessoa vai conseguindo organizar aí a rotina de uma forma com que ela consiga ter muito mais controle das suas tarefas e consiga desempenhar essas tarefas de uma forma muito mais tranquila. Algumas tarefas fazem emergir na gente sentimentos difíceis de lidar. Então, a procrastinação, ela vai agir como um mecanismo de defesa a fim de fazer com que a gente se defenda desses sentimentos, dessas emoções difíceis pra gente. A gente pode estar buscando se defender de sintomas de ansiedade, de sensações de frustração, de incapacidade, de medo de não dar conta. Então, a procrastinação age a fim de deixar isso distante, para que a gente não acesse esses sentimentos. Às vezes a pessoa pode se sentir tão paralisada com tudo isso que alguma tarefa faz ela sentir, que a única saída que ela tem é deixar para depois, é deixar para o outro dia. A psicanálise pode ajudar a identificar, a investigar o que tem causado a procrastinação. Por que a procrastinação está aparecendo em atividades específicas? E a partir daí, é possível desenvolver estratégias mais conscientes para lidar e para controlar esse problema. Então, se você percebe que a procrastinação é um problema que vem se intensificando ao passar do tempo, é muito importante que você busque psicoterapia. Então, você pode agendar uma sessão para tentar explorar aí por que você tem procrastinado tanto. Sobre esse assunto, eu desenvolvi um e-book chamado Lidando com a Autossabotagem. Isso porque a procrastinação pode estar ligada à autossabotagem. Então, nesse e-book, eu falo sobre a procrastinação, falo sobre autossabotagem e trago também formas de lidar com esse problema. Se você tem interesse, eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo e também como um comentário fixado. Então, gente, esse era o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, que será um prazer te ajudar. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever nesse canal para me ajudar aí, para continuar desenvolvendo conteúdo sobre saúde mental para vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você percebe que sofre com a procrastinação, que deixa tudo para depois, que está sempre atrasado, que está sempre sobrecarregado. Talvez esse vídeo possa ajudar. Você pode me seguir também no Instagram. Lá eu trago muitos conteúdos sobre saúde mental, sobre autossabotagem, sobre procrastinação, sobre relacionamentos, sobre autoestima. Então lá tem muitos conteúdos sobre saúde mental que você pode gostar também. E no Instagram, toda semana eu abro caixinha de perguntas onde vocês podem estar tirando as suas dúvidas de uma forma mais próxima. Então lá estou sempre abrindo caixinhas e estou sempre dialogando com vocês por lá também. Então me siga no Instagram, não se esqueça de se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo.